Bom dia. Essa mesa Som em Fúria, ela liga vários pontos dessa curadoria. Ela começa na abertura, ela passa pela mesa performance sonora sobre o filme que mostra a Hilda e os áudios que ela gravava. Seriam as duas mesas que imediatamente vocês pensam como ligadas a essa daqui, mas o fato é que muitas outras mesas tratam de escuta, de som, de vozes, de língua, linguagem, criação artística e o da Ilse. Eu vou apresentar a mediadora e ela vai apresentar nossos geniais autores. A Paula Scarpim é uma jornalista da Piauí, ela é diretora da Rádio Piauí também, ela também gosta desse universo, gosta tanto que ela estudou no mestrado dela, na PUC-Rio e na Universidade de Paris 7, teatro radiofônico. Então, é também uma pessoa totalmente integrada ao tema, aos assuntos que vão ser discutidos nessa mesa. Antes, vocês vão ver uma pílula lá do Arte 1. As pílulas do Arte 1, nosso parceiro, falam de aspectos da recepção da Hilda Ilst hoje e do trabalho de recriação de sua obra. A pílula que vocês vão assistir é com o Zé Cabaleiro, que vai estar amanhã também na nossa mesa de encerramento. Um bom dia e aproveitem. A Hilda era um nome meio sagrado, assim, para mim, como leitor. Então, um certo medo de mexer nessas coisas sacralizadas, assim, né? Embora ela certamente fosse detestar isso, porque ela era muito anarquista, muito livre, muito libertária e tal. Mas, para mim, era delicado mexer num trabalho da Hilda, assim. Eu só me encorajei quando veio dela própria o chamado, né? Tenho meditado e sofrido, irmanada com esse corpo e seu aquático jazigo. Logo que eu lancei meu primeiro disco, em 97, eu conheci o Edson Duarte, que era uma espécie de, além de escritor, uma espécie de faz-tudo da Hilda, secretário. Se morava lá com ela na Casa do Sol. E aí conheci ele e falei assim, você levaria um disco meu pra Hilda? Ele falou, claro. E aí 3, 4 dias depois recebo um telefonema na minha casa, tinha uma amiga hospedada, e ela falou assim, Zeca, é a Hilda Hilst. Pra mim era como se o Bob Dylan tivesse me ligado, ou o Frank Sinatra, entendeu? Uma pessoa inalcançável, assim. E foi muito divertido, ela é uma figura incrível, assim, falou que escrever não dá dinheiro, que o lance é ser compositor, é ser músico, que aí sim ganha esse dinheiro, que ela queria ser minha parceira. E começamos uma parceria. Ali mesmo no telefone ela me passou um poema de 4 versos, assim, curtinho, e foi a nossa primeira parceria. Tempos depois, o Edson me trouxe um disquete com toda a obra poética dela. Falou assim, a Hilda mandou para você e falou para você fazer o que quiser. Eu me senti meio intimado a fazer alguma coisa, né? Fui lendo calmamente e vi lá no meio dos vários livros de poemas um capítulo de um livro chamado Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé, de Ariana para Dionísio. Já era musical desde o nome, né? E eram uns poemas muito femininos, muito sofridos, assim, de espera, de abandono, e comecei a mergulhar naquilo. O sumarento gozo de cantar, iluminada, ungida. Eu acabei compondo 10 canções sobre os 10 poemas, e aí eu lancei a ideia da gente fazer um disco só com vozes femininas. Nós conseguimos um verdadeiro dream team, assim, de cantoras, né? É um disco do qual eu me orgulho muito. Pena que, no processo, ela que já estava doentinha, assim, veio a falecer no meio do caminho, né? Não vi o disco completamente pronto. Mas é lindo. Ariana suspensa nas tuas águas. Bem-vindos à 12ª mesa dessa Flip.
Queria agradecer a Josélia pelo convite. A Josélia sabe da minha obsessão por voz e ruído, e essa mesa com os dois foi um presente para mim. Nessa altura, quem está acompanhando a programação da Flip desde o começo está um pouco íntimo já da Josi do Vasco, mas eu vou fazer uma apresentação breve para quem não pôde ver a performance de abertura da Josi, a mesa do Vasco com a Gabriela Grib. Está me ouvindo? Não estou ouvindo muito bem. Tá ruim o som o sai som. Dali, a gente não ouve o que cada um diz. Tem dificuldade. Viro para vocês. Eu não sei se faz diferença por causa do microfone. Das pessoas que entendem muito mais de audição que provavelmente a gente que escuta, né? Mas ao meu lado, a Josi de Oliveira, a grande dama da música contemporânea e de vanguarda do Brasil. A Josi começou a aprender piano ainda na barriga da mãe. E talvez seja essa a explicação para que cabam tantas experiências na biografia dela numa só encarnação. Ela começou seus estudos de piano depois de nascida, ainda na infância, em São Paulo, e continuou na adolescência em Paris. Um pouco mais tarde, já casada com o regente Eleazar de Carvalho, se mudou para São Luís e passou uma boa temporada nos Estados Unidos, onde estudou composição, fez residências artísticas, deu aulas. Muito jovem, a Josi foi solista de várias orquestras, teve contato bastante estreito com John Cage, Luciano Berio, chegou a ser regida por Igor Stravinsky e Robert Kraft. Para quem quiser conhecer um pouco da troca da Josi com esses grandes nomes da música contemporânea, eu recomendo muito o livro Diálogos com Cartas, em que ela reuniu algumas de suas correspondências, contextualizou, saiu pela editora SESI e ganhou o Prêmio Jabuti. A Josi tem 23 discos gravados no Brasil e no exterior, mas ela fez a escolha de deixar um pouco de lado a carreira de intérprete de piano, que exigiu uma dedicação quase sacerdotal, para se atirar na criação. Desde os anos 60, ela tem ajudado a dissolver as barreiras entre as artes, compondo peças híbridas entre teatro, vídeo, texto, instalação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre elas aqui hoje. Mas vocês encontram mais ensaios de autores autores e artistas que trabalharam com a Josi no livro Leituras de Josi, que está sendo lançado nessa Flip, também da editora SESI. E agora ela está finalizando uma ópera cinemática, Liquid Voices, e a gente vai poder ver o trechinho mais adiante na mesa. E a gente tem aqui também o Vasco Pimentel, que, nas palavras irônicas dele próprio, é um gajo do som. Eu não vou usar, a pedido da Josi, não vou dizer como ela descreve ele, mas para frente ela vai dizer. E ele, segundo o cineasta Rui Poças, o Vasco é um músico no lugar errado, mas se ele fosse músico, ele seria um cineasta no lugar errado. Com formação de música no Conservatório de Lisboa, seguindo a tradição de várias gerações de músicos na sua família, também de cinema. Ele tem mais de 140 longas no currículo, e ele tem trabalhado com cineastas como Manuel de Oliveira, Miguel Gomes, e chegou a inspirar o personagem principal do filme O Céu de Lisboa, do Wim Wenders, com quem ele já trabalhou outras vezes também. Ele fez o som de Hilda Hilst Pede Contato, com o da Gabriela Grib, que estreou na Flip aqui na quinta-feira. E, antes disso, a gente já pôde conferir o trabalho dele no cinema brasileiro, no Vazante, da Daniela Thomas. Ele ganhou o prêmio de melhor design de som pela trilogia de As Mil e Uma Noites, pela European Film Awards. E, se vocês assistem, não vai ser difícil entender porque ele ganhou esse prêmio. E quem esteve na primeira mesa na quinta-feira, e quem está observando ele assim, já percebeu que ele, na quinta-feira, ele pediu para desligarem a ventoinha do ar-condicionado. E quem já leu o perfil dele, eu recomendo muito da Sabrina Duque na Etiqueta Negra, da Ana Virgínia, que está ali na Ilustrada, falando sobre como ele foge de sons desagradáveis como se estivesse fugindo de um chicote, porque o mundo está muito mal remixado, segundo o Vasco. Não, ele nem está mal remixado porque nunca foi mixado. Exato. O Vasco ouve com muita intensidade ruídos que, para a maioria de nós, são imperceptíveis para o bem e para o mal, eu imagino. Assim, deve ser muito desconfortável certos ruídos para ele. Enfim, a gente tem aqui 2 músicos de formação, que são filhos, netos de músicos, mas que, apesar de ter trajetórias muito diferentes, eles chegaram num ponto bem convergente da carreira, ao meu ver, que é o desafio dos gêneros da criação artística. Antes da gente começar essa conversa, eu queria passar um trechinho do final do filme Aquele Querido Mês de Agosto, do Miguel Gomes, que tem uma participação especial do Vasco na frente das câmeras.
Estão falando aqui muito. Diga, chefe. Bom, esta conversa não sei se é muito agradável, porque há coisas que se estão a passar no som deste filme que não era suposto estarem a acontecer. Há coisas... Ligou-me o João Nicolau, que está a sincronizar o material, e ele descreveu-me o som de alguns planos, e eu disse, não, isso é impossível. Há sons fantasma nesses planos, há sons que não estavam lá. Quer dizer, se eu quiser ter outros sons, eu sei que tenho muitas pistas no computador e posso pôr os sons que eu quiser, posso pôr... Quer dizer, mas se eu vou para o meio da natureza, tenho um plano ao pé de um ribeiro e ouço uma canção, mas não estão lá colunas, como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível haver sons que não estão lá? É tudo muito estranho, Vasco. Coisas esquisitíssimas. De aparecer sons que ninguém ouviu, mas o gravador registou, não sei o quê. E agora? Como é que é possível? Quer dizer, tecnicamente é possível. Não, é possível, tecnicamente não é. Vou lá um homem perceber isto, mas não, tecnicamente é impossível. Há bocado está a falar de cassetes, não sei o quê, com pistas, isto não tem pistas, não é nada, isto não é cassetes. É um disco rígido, está aqui, registra as coisas que eu quero. Eu vou às coisas, não sei o quê. Eu posso querer coisas e vou e não sei o quê, e elas vêm ter comigo e não vão ter com vocês. Agora, técnica, isto não acrescenta nada do que não... Eu é que vou lá. Eu vou lá. Vou e quero tanto que vou lá. Mas tu estás ao meu lado, a gravar estes planos. Estás a gravar e nas cassetes parece outra coisa. Não... Porque eu sou diferente de ti. Mas eu gostava que, sabes, de ter o som das coisas que estão lá. Quer dizer, eu se eu quiser acrescento coisas, mas gostava de ter as coisas que estão lá. Só as coisas que estão lá. Depois a gente, se quiser, acrescenta coisas. Mas, quer dizer, na Serra não há canções. Ok? Pronto, não há canções na Serra. Vasco, tu sabes disso. Não há. Aqui, por exemplo, neste momento, não há nada. Bom, ok, isto está a ganhar proporções um bocado... Vasco, mas tu não estás a perceber o que é que... Eu acho que tu não estás a perceber bem de que é que se está a falar. É assim, essas características que tu disseste, que encontras sons e que és diferente dos outros, é por isso que tu estás aqui. Ou seja, é porque és esse tipo de diretor. O que eu acho é que se tu ouvisses o que o João Nicolau diz que ouviu nos planos que estamos a falar, tu ias também concordar que aqueles sons não estavam lá. Ou seja, estamos a falar de coisas diferentes. É impossível ouvir. Tu próprio saberias que aqueles sons não existem. Se tu os ouvisses, eu vou fazer com que o material chegue cá para tu seres confrontado com isso e perceberes de que é que estamos a falar. Porque aquilo não existia mesmo. Ou seja, a não ser que tenhas um alcance com esse microfone de quilómetros e quilómetros e quilómetros e apanhes uma marante em casa a tocar a música na sua sala. Mas de outra forma não era possível. Este é um microfone normalíssimo, é estereofónico. É omnidirecional ou unidirecional? Não é nada, nem uma coisa, nem outra. Olha que pergunta. São dois microfones, um deles unidirecional que aponta para a frente e o outro aponta para os lados, que apanha a informação estereofónica que vem dos lados, não sei o que, essa coisa toda. Portanto, eu situo, conforme o microfone situa as coisas gravam-se e filmam-se, não sei o quê, com vontades, com memórias, com querer coisas, com não sei o quê. Sem isso, carrega-se num botão e arrancou isso, uma estupidez. O que interessa é assim, se há uma solução ou não. Não é? Quer dizer, como é que se resolve isto? É igual a tudo, campo, contra coisas, não sei o quê. Tu vais ouvir e vais ver se ouves aquilo. Está bem, Eu acho que tu vais ver que não fazem parte. Ninguém ouve nada. Vasco e Mitel, como é que se resolve Olha, o isso? que é que eu fui lá parar? Querem chafana ou polpa lagarei? Depois, não é agora. Agora quero só gravar. Tu estás a ouvir o som, É perder controle. Normais como eu. e com o vento aparece. Coisas, a não deixar escapar, a criar condições para funcionar, a não sei o quê, essas coisas que ninguém vê, que ninguém ouve, não sei o quê. Eu ouço e o meu coração também ficou quando lá. Podes mudar isso, Vasco. Podes mudar isso. Se podes mudar isso, é possível tu chegares a um... Fazer à vez. Não existe. Fazer à vez. Eu ter o som que existe. O som que existe. Posso fazer mais isso. É menos interessante, acho que estou a fornecer coisas menos interessantes. Eu preferia não ficar igual aos tais, toda a gente que não ouve nada, que só não ouve nada, como toda a gente não ouve nada. As pessoas ouvem as coisas mais abomináveis, passam o dia todo a ouvir coisas abjetas que, repara, eu não estou lá.
nessa coisa em que as pessoas normais estão sempre a ouvir coisas absolutamente insignificantes, não servem para nada, a Floribela a bomba na televisão, o Raquel Parto, todos os gritos no restaurante, o Benfica, o Sporting, não sei o quê. Eu essas, por exemplo, não ouço, não vou lá, não estou, para mim não existem. Eu também podia queixar, entro num café assim, pá, está aqui uma coisa que não existe, isto não existe, eu estou a ouvir, tudo aos gritos, tudo a não sei o quê, o Valentino Loureiro na televisão, a Floribela na outra. Eu também posso me queixar, estão-me a mudar a realidade, ou esta merda não existe e tal, porque para mim não existe, eu nunca estou lá, para mim não existe, para mim existe o Maranta, cantar numa floresta, não sei o quê, lá muito ao longe, uma coisa muito bonita, grande coisa. Opa, porra, pá. Vasco, conta pra gente. Posso dizer uma palavrinha sobre isso, Vasco? Claro. Olha, realmente eu adoro esse filme, eu já conhecia. Porque eu não sei se o público se dá conta realmente do significado dele. Acho muito importante para nós, músicos, em relação à escuta. Exato. Ele realmente, ele faz o papel que é a vida dele, né? Sim. Da escuta. Então, ele ouve aquilo que os outros não ouvem. O diretor, muitas vezes, não ouve. O público não ouve. Aqui é o contrário, né? Aqui nós é que não estamos ouvindo bem o que nós falamos, porque aqui realmente a acústica está difícil. Isso aqui vai virar um pouquinho John Cage, né? Porque você vai perguntar uma coisa e eu vou dizer outra, mas não levem em consideração. É porque a gente não entende bem aqui. Mas, voltando a isso, eu acho que o Vasco aqui, eles dizem muito, porque ele é um grande sonorizador. Não, ele é um compositor. É um compositor que realmente cria a paisagem sonora num filme. Agora, se derem você a liberdade de fazer isso, né? Agora, muitos compositores não são sonorizadores, eles não têm esse talento. Muitos não lidam com a parte eletrônica. Então, isso é um plus, eu acho que isso é fantástico. Esses detalhes, esses pequenos, essas minúcias, porque isso abre questões para nós conversarmos aqui na questão do cinema e da música, enfim, que é muito pertinente, imagine, isso é o teu mundo, né? Mas eu vejo, por exemplo, um exemplo só. A Medea de Pasolini, você se lembra dela? Sim, lembro muito bem. Escuta, eu adoro, acho assim belíssimo visualmente, Maria Callas, etc. Mas é preciso desligar o som. Certo. A trilha sonora é péssima, ao meu ver. Em primeiro lugar, a voz da Maria Callas não é a voz da Maria Callas, não é a voz, que é incrível. Absolutamente. Então, eu acho que a importância da música na nossa sociedade hoje está se perdendo. Não se dá mais o valor à escuta. E nós, músicos, daqui a pouco não teremos mais função. Não, contrário. Já explico. Você acha que nós teremos função? Eu acho que nós estamos, assim, como pesquisadores de arte medieval, etc. Aquele pessoal que vive numa bolinha, assim, a parte do mundo, porque o mundo não está interessado. Tá bom, que bom que você esteja otimista. Eu sou mais velho que você, eu já passei desse então eu vou contar. Eu descobri isto que eu vou falar agora. Eu descobri na semana passada, porque as pessoas podem pensar, quando olham para mim e para a Josi, vêm assim, olha, a gente olha para nós, um para o outro, que a gente conheceu-se toda a vida. Não conheceu. Conheceu na semana passada, no apartamento dela, no Leblon. A gente não se conhecia. Isto foi uma... Eu nem posso chamar isto uma ideia, uma epifania, uma profecia de uma pessoa absolutamente única que está aqui, que é uma profeta, que é a Josélia, que conheceu-me, achou que eu era, enfim, o que ela terá achado, depois perguntam-lhe, não deve ser muito indecoroso o que ela achou, mas achou, eu quero juntar Vasco e Josi. Já com o Josi eu fiquei a tremer, bom, tá bom. Isto para chegar onde? Que eu descobri neste nosso encontro da semana passada, e acho que descobrimos um pouco ao mesmo tempo. Por exemplo, ao fim de 1 minuto de conversa, a Josi foi a primeira pessoa na minha já longa e lendária carreira que, ao fim de 1 minuto, disse: mas você não é sonorizador nem sound designer, você é compositor, você compõe música. E essa frase que eu nunca ousei sequer pronunciar, mas que era a minha mais profunda convicção, mas que por modéstia não dizia...
uma das minhas compositoras preferidas diz essa frase para mim, portanto eu ia morrendo, obviamente. E o que é que eu descobri, depois posso contar o que eu descobri ao longo da conversa, é que de facto isso era mútuo. Ou seja, eu descobri que Josi e eu somos duas metades da mesma pessoa, duas metades do mesmo... É verdade, Josi. É verdade, eu vou explicar isto, parece assim uma declaração de amor e também é um bocadinho. Mas é sobretudo uma questão de desejo e de atração por uma terceira coisa que está aqui no meio. Vamos lá ver, eu acho que a Josi parte de um extremo e eu parto do outro, mas ambos desejamos um ponto qualquer, que ainda não sabemos qual é, mas nós estamos indo por caminhos diferentes, buscando a mesma coisa. Vamos falar dessa mesma coisa. Posso? Nós vivemos num mundo, como a Josi disse, cheio de som, cheio de música. Para que compor mais? Para que botar mais sons ao mundo? Estava a dizer a Josi, não é? E diz que é inútil. Não é. Eu acho que o que tem mais no mundo inteiro é som, e é quase todo, para não dizer todo, nojentamente ruim. É muito mau tudo o que a gente ouve. Em primeiro lugar, nós não podemos fugir dele. Nós não podemos. O sentido da audição é feito justamente para a gente não poder fugir dele. Porquê é que nós temos o sentido da audição? Porquê é que as espécies animais, o lagartinho, o peixinho, sei lá, a evolução, porquê é que começou a ouvir? Por uma razão muito simples, movimento de rotação da Terra. O bicho vê, o homem vê, a mulher vê, a gente vê. Mas quando se põe o sol, a gente não vê. Não vê. Se não tiver o sentido do ouvido, não é? O sentido do ouvido serve para quê? Está escuro. Está aqui, eu sou o pai lagarto e tenho os meus lagartinhos aqui dormindo, não é? na caverninha. E o lagartinho está aqui e o tigre pega nos filhinhos e vai embora, não é? Esse que tinha uma película que reagiu ao do tigre sobreviveu. Os outros, foi comido, não é? Pronto, portanto, a gente ouve para... o som entra por todo o lado e nós não podemos fugir dele. Se fugíssemos dele, morríamos. Se nós fizéssemos do som, morríamos. Tigre, pumba, não é? Pronto. Mas não era aí que eu queria chegar. Eu queria chegar a que estamos rodeados, de facto, de um som, não é? De que não podemos fugir. Eu posso olhar para o lado. Por exemplo, eu não gosto da tua cara. Não gosto da tua cara. Olho para ali, já estou a ver a cara da Paula. Mas eu não posso ouvir para o lado. Não posso. Se tu te puseres a gritar, eu viro para aqui, fecho os olhos. A única coisa que eu posso fazer é isto. Mas este gesto é visto como uma agressão, uma falta de educação enorme. Mas se eu fizer assim, não é. Ou assim também não é. Porquê? É injusto o mundo. Bom, nós vivemos rodeados... nós vivemos rodeados de som por todo lado. O som é todo ruim. E eu acho que, partindo a Josi de um ponto e eu de outro, nós queremos criar para as pessoas momentos, espaços, onde o som não seja ruim. Certo? Que o som tenha um sentido e uma capacidade emocional e de referencial e que nos faça sonhar com outras coisas e que nos eleve para outros mundos. E é isso que nós criamos. A Josi, tanto a Josi como eu, o que é curioso é que a Josi parte de uma coisa que não a satisfaz, que são os sons de origem canonicamente musical, só, não é? O violino, o oboé, o coisa, não é? E a Josi, isso não chega para ela fazer uma pecinha de música para a gente ouvir, ai que bonitinha a pecinha de música. Não. Quem esteve aqui na primeira mesa que a Josi fez com a Fernanda Montenegro, assistiu a essa peça que eu não me lembro do nome, tinha duas cantoras. Como se chamava essa peça? Tinha as duas cantoras que desciam por ali. A primeira peça que deu aqui. A peça da mesa de abertura da Filipe. Veredas. Escuto vozes ontem. Ouço vozes que se perdem nas veredas que encontrei. Ouço vozes que se perdem nas veredas que encontrei. Já o título já diz muito. E, por exemplo, uma pessoa está sentada aqui e ouvia, uma cantora vem dali e a gente ouve em direto, ouve a voz dela, que ela está cantando alto. Está aqui, que és a Gabriela está aqui. Por exemplo, a Gabriela vinha por aqui, por este lado, exato. Vinha por aqui, a gente ouvia a voz da Gabriela, mas no mix do som, a voz estava sendo captada
enviada para um amplificador, que depois enviava o delay e o eco da voz e o reverb de outro ponto onde não estava a Gabriela. Por exemplo, a gente ouvia ela fazer ali... Entendeu? O EO vinha dali, mas o eco dela vinha do outro lado. Portanto, descorporizava a voz, criou uma vivência sonora diferente da porcaria do lixo que a gente ouve todo o dia. Percebe? Foi um estímulo, certo? Mas é isso que eu estou falando. Eu acho que realmente essa percepção do som no espaço é que está também se perdendo. É muito diferente você dizer que você ouviu e que você sentiu essa espacialização que o Marcelo Carneiro fez, a difusão muito bem, realmente muito bem, porque é difícil numa tenda, é difícil, nós estamos mais preparados para um teatro, né? Sim, e muitas vezes nós compomos uma peça em função daquele espaço. Então, se nós pensarmos ao ar livre, nós vamos pensar diferente. Exato. Nós vamos compor uma peça diferente. Agora, se nós pensamos dentro de um teatro, nós pensamos no silêncio. O silêncio não existe. Não. O silêncio é uma ilusão, né? Só na estratosfera. Porque quando se diz assim que nós queremos o silêncio, por exemplo, o próprio John Cage, quando ele fez a peça dele de 4 minutos e 35 segundos, do silêncio, né? É que as pessoas fazem brincando, porque é ótimo, vamos fazer John Cage, é só sentar na frente do piano e não tocar, que beleza, qualquer um pode ser pianista assim, né? Mas tem mais do que isso, tem muito mais do que isso. Ele queria realmente provar que o silêncio não existe. Mesmo que nós estejamos dentro de uma câmara, enfim, acústica preparada, nós vamos ouvir o batimento do nosso coração, da nossa pulsação. Então, isso... Agora, no mundo de hoje, vertiginoso, virtual, que nós somos absolutamente massacrados pela mídia com música de consumo, sem depreciar nada, mas é música de consumo. As pessoas vão se habituando a isso. Nem então, é música. Não ouvem mais. Isso é que eu quero dizer. Eu chamo as marchas militares do consumo. Vem cá, o que você ouvia quando você era criança? Eu, quando era criança... mas eu tive muita sorte. Música, o que você ouvia? Eu tive muita sorte que os meus pais ensaiavam na sua casinha, na minha casinha. Tinha um grupo que ensaiava música medieval e da Renascença, que era música que ninguém conhecia na altura. E quando digo ninguém, é ninguém, porque o repertório, não é? O repertório das salas de concertos começava na música barroca para diante. Portanto, eram sons absolutamente inéditos. Eu vivi numa realidade musical paralela. Eu chegava à escola e os meus colegas falavam-me de músicas não sei o quê, eu ia à casa deles, eles mostravam os Rolling Stones, não é? E eu sentia-me num filme de ficção científica. Mas o meu filme é que era de ficção científica, o meu é que era irreal. Eles achavam o meu completamente irreal. Sim, mas hoje eu acho que as crianças, o nosso futuro, a nossa esperança são as crianças de 4, 5 anos. Eu tenho feito uma série que se chama Desmistificando a Música Contemporânea. E, com isso, eu tenho levado a periferia do Rio de Janeiro a comunidades, a lugares assim, bem realmente sem condições de acesso à cultura, né? E há crianças de 4 anos, 5 anos. Ali é fantástico, porque elas ainda estão puras, você leva absolutamente sem concessão. A sua música contemporânea, põe o Stravinsky, põe o John Cage, põe o Stockhausen, que Sérgio põe a minha música, e eles falam naturalmente, mas falam uma linguagem que uma criança possa entender. E eles fazem perguntas, eles ficam absolutamente encantados. Então, é uma questão de dar a possibilidade, né, ao ouvinte de ouvir. E aí nós estamos falando de dois continentes diferentes. Você vive em Portugal, eu vivi pelo mundo afora também, mas as minhas raízes, o meu país é o Brasil, eu moro aqui. Então, quando eu digo que a música está morrendo, eu me refiro muito ao Brasil. Eu acho que aqui a mídia absolutamente não se importa com a música. Quando eu falo de música, eu não quero usar a palavra erudita, porque eu acho que ela é pomposa e pedante, né? E eu usaria a música criação.
né? Aquela que realmente precisa ser desenvolvida, tem que ser criada, também sem desmerecer a música espontânea, aquela que nasce do cancioneiro, que cantarola uma melodia e ela passa a ser conhecida da massa de todos. E, às vezes, são melodias lindas. Schubert tinha muito disso, né? Tudo. Mas essa música, quer dizer, que precisa de ser elaborada, de um requinte, ela está se perdendo, porque ela não tem espaços para ser ouvida, as pessoas não ouvem, e o pior, não tem mais nenhum pudor de dizer a música eu não entendo nada. E pronto, então a gente fica calada. Aliás, falar sobre música é bobagem, música é para ser ouvido. Né? Mas dizem isso de cara. Agora, eu não sei se vocês já ouviram, eu digo isso no mundo cultural, eu não estou falando do povo, não. Cultural. Alguém é capaz de dizer eu não entendo nada de Portinari ou Picasso? Duvido. Por mais que não entendam, não vão dar o braço a torcer. Agora, se você falar num Schoenberg, no Stravinsky, quem são eles? Não sei. Por quê? Tem alguma diferença? Para mim, um Einstein e um Stravinsky não tem nenhuma diferença. Cada um inventou na sua área. Né? Sim, sim. Então, esse é o meu ponto. Isso que eu me bato. Eu acho que nós precisamos ouvir mais. Exato. E você contribui para isso. Deixa eu só dizer uma coisa. Quando tu dizes a gente precisa ouvir mais, isto é um movimento de resistência a uma agressão. Nós estamos, há cerca de 30 anos, eu posso falar porque já tenho 60, e sinto que há cerca de 30 anos nós estamos a ser todos violentamente afastados da escuta. Ao contrário do que parece, a inflação de música por todo o lado é música que você não precisa escutar. Aliás, essa música cada vez mais se renuncia a si própria, para já pela simplicidade assustadora, não é? Formal e morfológica dela, que é trum, 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 trum. Nem sequer é binário, é é nada. Trum, trum, trum. Pronto, ok. Porque para já por aí. Olha, sem fundo musical a pessoa se sente solitária. Exato. E reparem outra coisa, toda essa música que vocês... Desculpa, agora vou insultar toda a gente. Agora, toda essa música que todo mundo... Vá lá, vou ser mais simpático. Que todo mundo, mas todo mundo ouve massivamente, paquidermicamente, mesmo que não queira, que está em todo o lado. Reparem que essa música não só já tem aquele poder que eu falei, omnipresente, que entra, mesmo que você não queira, ela entra, mas essa música está constantemente a renunciar a si própria enquanto música para associar a qualquer coisa mais importante de imagem. Hoje em dia, quando você pensa numa banda, num cantor, não sei o quê, você pensa no penteado dele. Pensa se é tipo, eu como não sei os nomes dessas tribos, é a tribo do olha para o chão e está deprimido, é a tribo do que é assim, é isso é que você sabe dos músicos. Você não sabe dos músicos, não a música é toda igual, portanto eles só se diferenciam pelo penteado assim, pelo videoclipe que é muito tac-tac-tal, que é muito assim assado. Quando você vai a um festival, eu fui, há 2 semanas, foi pela primeira vez na minha vida, uma dessas porcarias desses festivais, não sei o quê. Você tem uma relva do um gramado, uma coisa enorme, não sei o quê. Lá no fundo tem uma coisa que já em si é pequenina, lá dentro dessa coisa pequenina, que chama um palco, aquilo, não, nada, com umas luzes todas, e tem depois um cantor assim, que a gente não vê nada, e uns vídeos ali a bombar, uau, 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 uau. Música, e o pessoal diz, pá, genial o concerto dos não sei quantos. Genial o quê? Umas luzes assim, uma rum, que era igual para o CD, porque aquilo só faz um simulacro de associação visual com o que está. Enfim, não tem explicação. E é isso que as pessoas chamam eu estou escutando. Não estão escutando, ninguém está escutando. Essa deseducação faz com que depois eles vão ouvir uma obra contemporânea, uma obra do Stockhausen, que é de uma riqueza, suga-te pega no teu mais íntimo e faz-te
abolir, por exemplo, as tuas noções de tempo cronológico, entras noutro tempo, noções de espaço, como nas tuas obras, em que a voz não sai do corpo, sai, mas também sai do outro lado. Essas coisas todas, que sim são escuta, experiências de escuta, não é? As pessoas foram descapacitadas dela. As pessoas já não têm. Eu noto algumas pessoas, as crianças sim. Sim, mas eu posso discordar de vocês? Vamos dar uma vez a você, né? Vai fazer advogada do diabo? Eu queria discordar de vocês, inclusive porque eu conheci o trabalho da Joci no ano passado porque o Histórias para Voz, Instrumentos Acústicos Eletrônicos, foi relançado pelo selo Bloom, em inglês, e fez um sucesso estrondoso. Não ouvi, não. O álbum da Joci, Histórias para Voz, Instrumentos Acústicos Eletrônicos, foi relançado ano passado por um selo inglês, Bloom, e fez muito sucesso. Inclusive, saiu reportagem da Joci na Vice, que é uma revista super contemporânea para jovens e tal. Eu imagino que tem um público para isso, enfim, que a gente está falando aqui. E eu queria aproveitar para esse álbum, que foi talvez o primeiro trabalho que fez, do trabalho de criação, como compositora que chegou mais ao público, para você contar um pouquinho sobre como é que é o seu processo de criação, de composição, misturando a voz e outros ruídos. Pudesse contar um pouco, Joci? Eu acho que isso é meio complexo. Sim. Mas, no meu caso, essa voz, ela tomou um corpo e ela se ampliou, e ela precisou, digamos, de outros meios, né? Não só os meios eletrônicos, mas instrumentais, espaciais, cênicos, visuais. E, com isso, torna-se um trabalho autoral que eu devo acabar tendo que dirigir também, porque a criação não é como na música tradicional, digamos, de uma ópera, de que o compositor pede a alguém que faça um libreto, e esse libreto ele vai pôr a música. Depois ele dá a um terceiro, que é o diretor, que vai mudar tudo. Então, no final, ninguém mais reconhece nada. E o encenador. Então, talvez seja um pouco ilusão minha, mas eu gosto de passar por todos esses estágios. Né? E aí eu tenho também a possibilidade, e é o que eu digo sempre, de ter um grupo de artistas que trabalham comigo há mais de 20 anos. Inclusive, aqui, soprano, Gabriela Gelusa está aqui há 25 anos comigo, que cantou Ouço Vozes que se Perdem nas Veredas, que encontrei, e na ópera que nós vamos talvez mostrar aqui. E esse trabalho dessa interação com os instrumentos e com os atores, cantores, bailarinos, o que sejam, é algo muito gratificante, muito especial, e que também não é uma coisa usada por qualquer compositor. A maioria dos compositores faz o quê? Um quarteto de cordas, entrega para ser executado, o quarteto vai ser tocado, e ele, às vezes, vai assistir se for convidado, né? E acabou. E, às vezes, ele não reconhece a obra dele também, porque para nós, não. E, claro que outros também realizam, mas isso é parte desse trabalho. E esse trabalho agora ele se ampliou, eu acho que não vou me precipitar em falar sobre isso, mas não só na questão da cena, do teatro, mas como também no cinema. Eu sempre disse que eu gostaria de vir na minha próxima reencarnação como cineasta. Esse é meu desejo. Mas é que eu gostaria de ser um cineasta que eu faça música. Aí eu posso, não, você eu gostaria de ter, junto comigo. Ainda dá tempo, faz uma parceria, vocês dois. Mas não gostaria. Pelo amor de Deus, para chamar um músico no final para botar música, é a mesma coisa do que sucede na ópera. Quer dizer, alguém faz o libreto, o outro vai botar música. Aquilo briga.
não é? E a menos que seja um trabalho desenvolvido assim de equipe, de muitos anos, daí é o ideal. Mas eu acredito que isso não aconteça muito. Então, eu sempre pensei, por exemplo, fazer música para cinema, adoraria, mas eles iam me dar, na última hora, dizer, olha, bota a música aqui, bota ali, aqui não bota. É o seu caso. Claro. Aqui bota. Não, aqui, isso aqui não quero ouvir isso aqui, eu quero ouvir aquilo. Não dá, né? Não dá. Não dá. Então é isso. Mas aí, posso falar uma coisa, que aí é que eu acho que é um complemento, quase paradoxal, mas complementar, entre o trabalho da Josi. Neste momento eu já posso falar da Josi enquanto cineasta, porque ela definiu-se aqui enquanto cineasta. A Josi, enquanto cineasta e compositora, está numa posição complementar àquela minha, ou seja, em relação aos sons, a Josi trabalha criando sons de raiz, criando-os, certo? Criando-os, escrevendo, ensaiando com os intérpretes, com os instrumentos, conhecendo a tessitura dos instrumentos, escreve uma obra. Portanto, ela cria os sons. O que é que eu faço? Rigorosamente o contrário. Eu trabalho com sons encontrados. Todos eles pré-existem, todos os sons com que eu trabalho e que eu depois, como disse a Josi, componho numa obra, são sons que eu encontrei. Eles estão aí. Quando eu digo que o mundo é um lixo sonoro, mas ele está cheio de pérolas. E o que faço é, eu vou apanhar essas pérolas e até recompô-las, porque há, por exemplo, a minha posição, supõe, você assobia um bocadinho, assobia assim. Por exemplo, eu estou aqui Continua. Está horrível. Eu estou aqui com o meu microfone. Ok. Que bonito. Agora tenho o assobio do lado direito, aquele do lado esquerdo. Agora está bom, agora... Assobia também. Pronto. Olha que bom. Olha, tive um passarinho a sério lá atrás. Viu? Eu agora compus aqui... Isto estava cá, agora não estava porque eu fingi que estava, não é? Mas se eu andar em qualquer sítio, na cidade, na Mata da Tijuca, no Cerrado de Minas, onde seja, em Portugal, qualquer sítio, eu vou encontrar, num cais, no mar... Não, mas isso não é muito diferente, Vasco. Eles estavam lá. Porque essa mixagem... Mas iam morrer se eu não fosse lá. É uma mixagem, exato. Né? E a questão da mixagem requer uma sensibilidade muito aguda, né? Exato. E eu acho que mesmo que eu parta de construir o som, né? Eu estou construindo, digamos, aquele som, mas se eu uso, como nós fazemos hoje em dia, a gente mistura. Hoje em dia nós não temos mais aquela coisa daquela ideia de que, bem, eu faço música eletrônica pura, ou eu faço só acusmática mesmo, ou eu faço concreto. Não, se mistura tudo. Sim. Então, nessa mistura, que é uma mixagem, né? Por exemplo, na criação da parte eletroacústica, que seria na música mista, e que é o que eu uso muito, junto dos instrumentos, junto das vozes, aquilo sim é sampleado e é processado. Só que eu processo. Exato. Né? Para integrar... Não processa. Eu processo, transformo, aquilo se dilui e recrio, reconstruo aquele som. Ele passa a ser outro. Mas que outro pitch, dele, outra altura, assim. outra velocidade, outra... Claro. E nessa mistura também, nessa mixagem, mesmo usando do instrumento acústico, se nós usarmos como usa-se hoje, como eu uso, técnicas estendidas, o instrumento já não toca apenas como violino, uma nota aqui, outra ali, legato, ou staccato, o que seja. Não, ele usa outros meios de sonoridades do próprio instrumento. Então, esse instrumento toma uma nova dimensão. E muitos deles têm se encontrado, assim, condições fantásticas que fazem com que aquele instrumento ouvido, gravado, você não reconheça. Mas viu, a Josi parte dos meios da música canónica para chegar ao som em geral. Eu parto do som que existe para com ele fazer música. Portanto, a gente encontra-se no meio, cá está o meio que a gente falava.
Deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com, imagina, que tem a ver justamente com o que vocês estão conversando. O trabalho de vocês é muito conectado com o desenvolvimento tecnológico, dos aparelhos de captação, de remixagem. Eu queria primeiro ouvir da Josi sobre como é que foi a experiência no desenvolvimento de Apague Meu Spotlight, que tinha, na época tinha uma tecnologia completamente diferente da de hoje. Eu já ouvi ela falando sobre isso, acho que vocês iam gostar de ouvir. Vamos manter a hora, né? Porque eu acho que nós dois já estamos nos estendendo demais. Até era bom passar aqui o dia inteiro, né? Talvez no final do dia a gente dissesse alguma coisa que se aproveitasse. A gente vai jantar logo. Porque, bem, não, o Apague Meu Spotlight, brevemente, foi uma peça em 1961 que representou a primeira vez que se fez música eletrônica no Brasil. Ela foi feita em parceria com Luciano Berio. Nós fizemos a parte toda eletrônica, que naquela época era eletrônica, no Estúdio de Fonologia de Milão, e a edição era feita aqui na Rádio MEC. Ela foi representada nos teatros municipais do Rio e de São Paulo pela Fernanda Montenegro, o Ítalo Ross, Sérgio Brito, o teatro, que era o Teatro 7, que era fantástico, né? E, justamente, a Fernanda sempre gosta muito de mencionar isso, porque foi algo que marcou a nossa vida, né? Foi uma pesquisa importante aqui no Brasil, então foi histórico. Agora, eu acho que, dando um pulo, né, que nos interessa, talvez, hoje, é o que eu estou tentando hoje. É isso que você queria me perguntar? Eu queria perguntar de como foi fazer a mixagem desse material que você precisou fazer com o estúdio na Itália e aqui, e trouxe o equipamento da Philips que você tentou trazer, essa questão tecnológica. Bom, no Brasil não tinha nada naquela época, né? Nós não tínhamos condições de um estúdio de música eletrônica, não existia nada. No mundo inteiro havia 2 ou 3. Que a Philips trouxesse da Holanda todo o equipamento, e que era um equipamento de ponta que foi usado na Expo de Bruxelas. Eu depois tentei que eles deixassem aqui, porque nós, inclusive, fizemos uma espacialização sonora no Teatro Municipal. E isso não existia nem na Europa, mas era uma coisa rara. O Stockhausen não tinha feito grupo ainda. Não, naquela época não tinha isso. E aí eu tentei que isso ficasse aqui, que nós pudéssemos, então, estabelecer aqui o primeiro estúdio de música eletrônica, mas a Philips não quis, levou embora. E nós continuamos aqui sem essas condições. Sim? Não, mas é bom, a gente pode emendar para falando um pouquinho sobre o seu projeto mais recente, que é o Liquid Voices, que ele nasceu de uma video performance, Noturno de um Piano. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de passar esse vídeo aqui do Noturno de um Piano, mas é uma cena belíssima de uma... Acho que é a própria Gabriela que fazia, né? Tocando num piano em alto mar, e enquanto o piano vai afundando. Depois, esse piano foi resgatado e usado como instalação no Oi Futuro, né, no Rio de Janeiro. E agora esse mesmo piano está sendo usado na peça Liquid Voices, que foi uma peça de teatro no ano passado e que agora vai se tornar uma ópera cinemática. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto e do que se trata a trama da peça antes da gente assistir o trecho. Ele realmente nasceu com essa questão do piano. O piano é um objeto icônico na nossa sociedade ocidental. Ele é emblemático, ele representa uma cultura ocidental que, hoje parece que acordei com isso na cabeça, mas está submergindo. É o piano que está submergindo. E, para mim, esse piano é parte de mim, porque eu nasci num piano. Quer dizer, eu toquei desde que nasci, praticamente. Eu toquei no Teatro Municipal com 6 anos de idade. Então, o intérprete passa a vida inteira estudando, tocando, principalmente tocando música contemporânea, música com os grandes mestres do século XX, como eu tive essa oportunidade, Stravinsky, Berio, Stockhausen, John Cage, Messiaen, etc. Isso demanda um estudo assim, de muita dedicação e muitas horas. E, obviamente, não deixa tanto tempo para mais nada, né? Então, eu acho sempre que o instrumentista, o pianista, por exemplo, que passa 8, 9 horas num piano, ele fica alienado do mundo. Porque pode cair a casa, porque o piano está
estamos estudando. E ninguém na casa realmente faz barulho, porque ela está estudando. Meu filho, que está aqui, deve dizer, ele pequenininho, você não fazia barulho quando eu estava estudando, né? Então, isso, para mim, chegou a um ponto que ele tinha que submergir. Eu tinha que cortar ele da minha vida, porque eu queria ter mais tempo para a minha criação, que eu estava sempre com tempo reduzido. E, com isso, eu tive um prêmio da Guggenheim para um vídeo que foi esse piano submergindo, jogado em mar aberto, e que depois ele foi a pique e que nós pescamos esse piano de volta e serviu para uma instalação. Isso, claro, que envolve o quê? O caos, envolve todas as questões indeterminadas que são do vento, da maré, né, das correntes. E foi uma coisa assim, os bichos, perigosa. as cracas, assim, cracas, etc. Cracas, ela que me diga, porque Gabriela, que esteve no piano, acoplava esse piano e ficou cheia de caranguejos, num certo momento, tivemos que parar a filmagem, né? E, enfim, foi esse primeiro vídeo, mas ainda não tinha realmente terminado para mim. Daí, um dia, porque para mim a coisa acontece como você deve acontecer com muitos artistas, às vezes a gente sonha com algo, né? E a gente acorda com aquele sonho, e que era fazer uma ópera, Liquid Voices, a história de Matilda Segalesco. E isso, então, o desafio foi, ao mesmo tempo, eu escrever um roteiro para o teatro, como ópera, e um roteiro, paralelamente, mas diferente, cinemático, com todos os cortes de um filme. Isso foi um grande desafio para mim, porque eram caminhos paralelos, né? Nós fizemos a peça em teatro, há uns meses atrás, no Sesc de São Paulo, e o filme nós gravamos ele inteiro no Cassino da Urca, que é uma ruína, absolutamente caindo. E isso me interessou muito, porque toda a temática desse filme, dessa ópera, é a destruição. Ela tem a ver o quê? Com os refugiados, com o que nós vivemos hoje, com a modernidade medieval, quer dizer, aquilo que aconteceu ontem, hoje e sempre, da perseguição às minorias, dos exilados, dos fugitivos. E, então, isso me surgiu uma ideia, que eu digo brevemente, de uma cantora, uma diva, com seu piano, que embarcam numa viagem trágica, derradeira. Para isso, eu achei que tinha que ter um navio, mas esse navio deveria existir, seria mais interessante para a minha obra. Então, eu comecei a pesquisar e encontrei um navio, que é o Struma, que foi o último a partir da Europa em 1941, com 867 refugiados judeus, com destinação à Palestina, e mais 22 tripulantes. Eles saíram de Constanta, na Romênia, e fizeram o percurso via Turquia. Quando chegaram na Turquia, o barco que foi arranjado para esses judeus, que pagaram $1.000 por cada ticket, era uma enorme quantia naquela época, era um barco avariado, destruído, um barco que só cabia 200 pessoas, eles puseram 800, ele tinha sido usado no Danúbio para carregar gado. Então, uma coisa assim, uma situação horrível, de doença, de falta de higiene, de falta de mantimentos, uma viagem absolutamente catastrófica. Esse navio, ele chegando em Istambul, ele ficou de quarentena, porque os turcos não deixaram
ninguém desembarcar, nem ir ao barco, ele não tinha mais combustível, ele não tinha mais motor, nada funcionava, e ninguém quis ajudar. E os ingleses, naturalmente, que também eram os controladores da Palestina, não deram visto para entrar na Palestina. E esse navio, então, 2 meses depois de sair de Constanta, foi posto a pique por um submarino russo no Mar Negro. E a minha história não começa aí, ela começa pelo fim. Ela começa pelo encontro dos destroços deste naufrágio. Anos depois, esse piano é encontrado numa praia deserta da costa de Silis, na Turquia, por um pescador árabe. E esse pescador árabe, de repente, vê um piano trazido pelas ondas que começa a falar. Ele começa a cantar, e com ele vêm os fantasmas, como a nossa caixa preta de hoje, eu imagino que está cheia de fantasmas, né? E essa cantora... A caixa preta tem as vozes também. Claro, claro. E essa cantora passa a contar a vida dela, contar a tragédia dela, a trajetória, né, dela, e esse pescador passa a ser seduzido por esse espectro, se apaixona loucamente pelo espectro, que aparece todas as noites para contar a sua história. O final eu não vou contar, mas nós vamos ver aqui um segmento que nós estamos com o filme em fase agora de edição. Em cinema se faz por fases, e, evidentemente, estamos, então, ainda agora no momento de captação de recursos para continuar. E, aqui no Brasil, o cinema de arte é muito difícil, né? Esse momento que vocês vão ver aqui, como se trata de uma ópera, eu optei por não ter nada naturalista, nada. Então, ele já não foi feito num navio, ele foi feito na destruição de um teatro. E eu achei que esse teatro era muito pertinente, porque não foi uma bomba, foi descaso. Descaso que acontece aqui sempre. Os teatros estão indo a pique. Indo ao fundo, claro, como barco. Agora, como espaço, é um espaço fantástico, e lá nós reconstruímos e fizemos em várias locações ali dentro, né, esse percurso dessa ópera, com a Gabriela Geluda e o Luciano Botelho, que é um fantástico também tenor brasileiro que mora na Europa, mora em Portugal. Então, nós vamos ver esse pequeno segmento que nós editamos para mostrar aqui em estreia mundial, porque ninguém viu ainda, e vai continuar assim. Depois de hoje, não vai mais ser visto, até nós terminarmos o filme.
Empoisonnement de l'âme comme toxique, ce pauvre pécheur âme perdu sur la côte des cils. Terre
me suis complètement plongé, imprégné de passion, je me laisse remplir. J'écoute, je poursuis, je bois de cet amour. Telle femme au spectre, ça ne compte pas. C'est Mathilda. A gente está com o tempo estourando aqui. Eu queria pedir para o Vasco comentar da parte sonora do filme, suas percepções. Queria muito te ouvir um pouquinho. Não, isso está tudo ao contrário. Não é a banda sonora do filme. Se calhar estão ouvindo. Tá bom? Tá bom? Agora foi. Não, a Paula perguntou para comentar a banda sonora do filme. Eu acho que está tudo errado. Está bom agora, acho que já está bom. Não quero. Está bom. Tá bom? Não ok. funcionou. Eu acho que não tem banda sonora do filme. Talvez tenha uma banda de imagem da música. Não, quer dizer, não, é indissociável aqui. Tu não podes dizer banda sonora, banda de imagem. Não podes falar. Elas são tão intimamente ligadas que isto não é um filme, não é uma ópera, é uma outra categoria de experiência para nós. Não é teatro filmado. É outra coisa, portanto não posso comentar a banda sonora de um filme, porque a banda sonora quando se acrescenta qualquer coisa... Eu falei a parte sonora. Aqui não é distinção, não se pode destrinçar, certo? Banda sonora... Os músicos não aparecem por razões cênicas aqui. Mas não aparecem aqui, noutras cenas claro, aparecem. São músicos ao vivo, né? Óbvio, né? Certo. Quer dizer, são músicos aqui, tem parte instrumental e sempre uma parte eletrônica, eletroacústica. Né? Sim. Agora, o que você falou, eu acho que é correto mesmo, de que não é ópera, não é teatro, não é cinema, não é vídeo. O que é? Vamos dar um nome? Vamos inventar um nome? Por que nesse mundo nós precisamos ter assim, um label na cabeça? Sim. Por que as coisas têm que ser compartimentadas? Eu sou isso, você é aquilo, aquele é outro. Você encontra uma pessoa, você já pergunta qual é a sua área. Por quê? Vamos conhecer a pessoa, não interessa qual é a área, né? Então, é isso mesmo que eu procuro, que englobe tudo e que possa despertar a percepção, a intuição do ouvinte, do espectador, para uma maior amplidão, né, de mídia, que seria aqui o caso do teatro, do cinema, do que seja. E, claro, porque a narrativa não é linear, ela é fragmentada, e, com isso, eu espero, sim, que seja complementada pela reflexão, pelo sonho, pela compreensão ou pela imaginação do público. Muitas vezes a gente nem entende nada, mas a nossa imaginação cria uma outra história. Está ótimo. E eu acho que isso não vai ser difícil para o público muito novo, também porque habituar-se a novas formas de compor, de solicitar a pessoa, para a pessoa compor narrativa. Eu julgo que não vai ter dificuldade, porque o público muito novo está habituado a ver tudo fragmentado.
das pessoas novas, ninguém vê, nem ouve, nem lê uma coisa inteira. As pessoas veem meia página da internet, depois veem 42 segundos de um vídeo no YouTube, depois muda e vão para a televisão, a televisão já nem sabem o que é, não é? Vem tudo em fragmentos pequeninos, coisas. Acho que trabalhar nesse sentido, como está fazendo a Josi, de solicitar o público a fazer ele o caminho de caminhar para aquilo que lá está, fazer as coisas que lá estão caminharem umas para as outras, eu julgo que o público mais jovem vai ter estar mais apto para isso. Eu queria só aproveitar também a oportunidade, né, que nós estamos chegando ao fim, para agradecer a Josélia Aguiar, curadora dessa Flip, a capacidade dela de intuição, de sensibilidade, de prever esses acontecimentos, esses encontros, essa sincronicidade que existiu nessa Flip. Uma delas, entre nós, que não nos conhecíamos. Nos conhecemos agora, uns 3 dias atrás. Mas agora já velhos. Mas que existe... É para parar isso? Então, eu acho que funcionou, porque poderia ter sido realmente catastrófico se nós 3 não nos entendêssemos. A Paula, então, foi de uma dedicação e teve a paciência de realmente nos ouvir e nos conhecer e moderar isso de uma maneira muito inteligente. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, foi ótimo. Obrigada. Posso só dizer uma coisa muito pequenina, que é a percepção com que eu fiquei agora aqui, é que esta hora que a gente passou aqui com vocês foi a continuação absolutamente lógica, por exemplo, da mesa de ontem que houve aqui com a Eliane e a Yara, que faz uma sequência lógica que houve com a Elia Slimani e etc. Portanto, há aqui uma magia da Josélia de criar faíscas entre coisas aparentemente desconectadas, mas lá está, ela solicita nós para fazermos essa faísca. E ela confia em nós, sabe que nós sabemos fazer faísca, que não somos burros e não precisamos de tudo ligadinho.